Boa noite, meus queridos. Estamos aqui em ponto 10h05, como todo dia, para mais uma live. Todos os dias da quaresma. Vamos que vamos. Deixa eu mandar aqui a live para uma galera. Quem quiser mandar aí também, aperta no aviãozinho aí. Manda e vamos nessa. Muito bem, muito bem. 30 segundinhos aqui, a gente começa. Já são 10h06. Vamos que vamos. E aí, galera, como é que vocês estão? Hoje a gente vai para nossa 12ª live aqui nesse tempo da Coreia. Deixa eu botar aqui, live 12. E vou fixar aqui o comentário pra gente começar. Vambora. Começar a live com a oração de todos os dias. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vê, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bora lá, galera. Hoje, 12ª live aqui no tempo da Quaresma. Fala, Mateus. Seja bem-vindo. Vamos dar sequência aqui, continuidade à nossa série de meditações nesse tempo aqui de Quaresma. Então, estamos na live 12, vão ser 40 aí, né, pelo visto. E tá passando muito rápido. Já acaba. Hoje, a gente vai falar sobre, o tema da live aqui é a consciência, luz da alma, né? Segundo aqui, como sempre, vou falar com Deus, o Padre Francisco Fernandes Carvajal. E, como sempre, também ele utiliza como base para as meditações diárias o Evangelho do dia, né? Então, o Evangelho do dia hoje é aquele Evangelho meio duro, assim, né? Que Cristo fala para a gente ter uma boa medida na hora de julgar os outros, porque com a mesma medida que a gente usa, a gente também será medido. E o Padre Francisco Fernandes vai falar sobre a consciência, que é isso que vai nos dar luz, né? Que ela é a luz da alma. Assim como como a liturgia também fala, né? A Bíblia também fala, a Escritura, que o olho é a luz do nosso corpo, né? Então, a consciência é a luz da nossa alma. Então, é um negócio muito mais profundo. A gente vai ver como que a gente vai conseguir melhorar isso, né? A luz da consciência. Então, a consciência ilumina toda a vida. Pode deformar-se e endurecer. Então, se ela pode deformar-se e endurecer, ela ilumina. Ela pode também deformar-se e endurecer. Isso quer dizer que a gente pode trabalhar ela para melhorar. E se a gente não cuidar, ela pode piorar, né? E quais são as consequências que isso aí pode nos dar. Então, hoje, se ouvires a voz do Senhor, ele diz, não endureçais os vossos corações. Repete-nos a liturgia durante todos os dias deste tempo litúrgico. E todos os dias de forma muito diversas. Deus fala ao coração de cada um de nós. Então, esse diálogo com o Senhor, ele fala todos os dias, né? E a gente só não escuta se a gente fechar o nosso coração. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês aqui é sobre isso, né? Que a consciência ela nos ajuda a discernir o bem e o mal, né? Como a gente vai falando todos esses dias aí. Que o bem, no final dos contos, é Deus, né? O que é o sumo bem. E o mal é a ausência do bem, né? O mal ele não tem essência, ele é a ausência do bem. Quando a gente se distancia do bem, a gente encontra ali, né, o mal, né? E a consciência ela nos ajuda a discernir. Então isso é muito importante, a gente saber iluminar essa consciência e ter uma reta intenção, para a gente não ficar nas escuras. Quanto mais a gente não iluminar essa consciência, você vai ficar às escuras. Então, como uma pessoa que está ali sem saber para onde é que vai, tateando as coisas e não sabe direito para onde ir. E pode cair no bem e no mal, né? Confunde o que é bem, como fala aqui as Escrituras, né? Ai daqueles que ao mal chamam o bem e ao bem chama o mal, anuncia o profeta Isaías. Ai daqueles que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo
e amargo o que é doce. Então isso é o que pode acontecer se a gente não tiver essa nossa consciência iluminada, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui todos os dias. Mas no final das contas, como é que a gente ilumina essa consciência? Buscando a reta intenção, a verdade, né? Então, isso no final das contas, né? Acabei de vir da palestra, a gente falava justamente disso. Sobre que a humildade é a verdade, como falava Santa Teresinha, né? E, como a gente vem falando também nessas lives, o que vai nos levar a essa verdade na nossa consciência, buscar essa verdade, ter uma reta consciência? É ser sincero no final das contas, como eu falei, ser sincero na hora de fazer a tua confissão no sacramento da penitência, ser sincero e honesto consigo mesmo durante o teu exame de consciência diário, né, diante de Deus, né? Como a gente vem falando, não tem como você mentir para Deus, né? Deus, ele conhece o fundo do teu coração, mas ele quer que você fale com ele a partir do fundo do teu coração, porque ele sabe que isso vai te iluminar e vai te ajudar. Ele só quer ouvir essa tua voz, ele não quer outra voz, nenhuma voz que fica com desculpinhas, né? Que quer diminuir o peso dos teus atos, né? Não sei nem porquê, que para Deus você não tem que ter isso, você tem que mostrar realmente a tua verdadeira face para que ele possa te ajudar e te tirar dali, né? Mas ele sabe que a gente falando, sendo sincero e honesto, tendo uma reta consciência, a gente vai conseguir enxergar as coisas melhores, como fala o Evangelho também, medir as coisas com o peso certo, para que a gente possa também ser medido com esse mesmo peso, né? Com a mesma medida que tu medir as coisas, tu também será medido. Então é isso que a gente busca todos os dias para ter uma reta consciência, né? Então a consciência pode ficar deformada por não se ter procurado alcançar a ciência devida a respeito da fé, ou então por uma vontade dominada pela soberba, pela sensualidade, pela preguiça. Então a gente tem uns passos aqui, né, para como formar essa boa consciência. Então ele já falou aqui, né? Ele fala na negativa, né? Pra gente ficar com consciência deformada, o que é que a gente faz para ficar ou deixa de fazer para ficar com essa consciência deformada, né? Ter uma retenção. Primeiro, não ter a ciência da fé, ou seja, desconhecer a tua fé. Então, quantos da gente aqui, não, por exemplo, qual foi a última vez que tu abriu o catecismo da igreja e conheceu a doutrina, conheceu o que a igreja realmente te ensina e te pede? No catecismo tem tudo ali, né? Diante de todas as situações que estão aparecendo da tua vida, vai ter ali no catecismo. Então, qual é o último encontro, uma palestra, um círculo para falar sobre doutrina você foi? Qual foi o último livro que você leu que te ajuda aí a conhecer a tua fé, né? A conhecer a fé. Inclusive eu vou aproveitar e indicar daqui a pouco um livro para você excelente para você começar a conhecer a razão da tua fé. Então essa é a primeira coisa, você conhecer a fé. Até porque você não vai dar testemunho, né? Como Cristo mesmo chamou, e de anunciar o Evangelho para todas as nações. Você não vai conseguir anunciar isso se você não conhecer a verdade de fé. Então esse é o primeiro ponto para você ter uma boa consciência. Depois, exame de consciência, como a gente foi falando aqui, diário, né? Principalmente à noite. Você pode fazer 2 vezes ao dia, meio-dia, à noite. E é aquele exame de consciência sincero e honesto, que é aquela voz que Deus quer ouvir. Então, não tem como você ter uma reta consciência se você quiser ficar buscando falsidades ou com muita lamentação também, né? Falar, meu Deus, eu sou o pior pecador do mundo, eu fiz isso aqui hoje. Não, nem para isso tu serve, para ser o pior pecador do mundo. É só um pecado mesmo, que tem nome, e é isso. Então o exame de consciência tem que ter essa retidão concreta e direta, né? Assim como a confissão. Depois, sinceridade consigo e com Deus. Você tem que ser sincero com você mesmo, né? E também com Deus, né? Como a gente vem falando, a única voz que Deus quer ouvir tua é a tua voz sincera e verdadeira, aquela voz que vem do coração. E por último, dominar as paixões, né? Santo Tomás de Aquino falava que as paixões não são nem boas nem más, elas só precisam ser dominadas, né? Você precisa só controlá-las e utilizá-las de boas maneiras, porque sem paixão você não faz nada, né? Você tem que ter uma paixão para fazer alguma coisa, mas você tem que dominá-las até um certo ponto, para que elas não te atrapalhem e te desviem do caminho, né? Então é isso que ele fala aqui. A consciência pode ficar deformada por não se ter procurado alcançar a ciência devida a respeito da fé,
ou então por uma má vontade dominada pela soberba, que é o orgulho, é o contrário da humildade, como a gente vai falando, é a humildade, é a verdade, é a sinceridade. A soberba é a mãe dos pecados. Pela sensualidade e também pela preguiça. Então, quando o Senhor se queixava de que os judeus não se abriam à sua mensagem, não atribuía a causa a nenhuma dificuldade involuntária. 2 pontos. A dificuldade era antes uma consequência da sua livre negativa. 2 pontos. Por que não compreendeis a minha linguagem? Por que não podeis suportar a minha doutrina? Isso que Cristo falava, né? E aí, o último ponto aqui da nossa meditação de hoje, para a gente finalizar, é como utilizar disso para as nossas situações concretas da vida, né? Então, se você busca ter um conhecimento da fé, se você faz exame de consciência, se você tem sinceridade consigo, com Deus, e se você busca controlar as suas paixões, fica muito mais fácil você saber discernir as suas situações da vida. Então, primeiro, né, estado de graça. Né? Esse exame de consciência aqui, vocês já levam logo também esse ponto 2, né, do exame de consciência, levar esse exame de consciência para a confissão, para você ficar em amizade com Deus e também a comunhão, né, consequentemente. Então, aqui ele fala, né, o Padre Francisco, quando por ignorância mais ou menos culposa, uma ignorância mais ou menos culposa é quando você deixa de procurar, né, a verdade de fé. Então, leva aquele primeiro ponto que a gente fala hoje, né, para ter uma boa consciência, ter o conhecimento da fé. Então, quando por ignorância mais ou menos culposa, se desconhece a doutrina, ou quando, conhecendo-a, não se põe em prática, torna-se impossível ter uma vida cristã e avançar pelo caminho que conduz à santidade. Aí ele continua. Todos nós precisamos ter e formar uma consciência reta e delicada que compreenda com facilidade a voz de Deus nos assuntos da vida cotidiana. Então não é coisa abstrata, né, para você ficar falando para os outros, ensinando para dizer que sabe, né, aquela saber a teoria. É para ser uma coisa concreta nos assuntos da tua vida cotidiana. Então aquelas situações, até por menores que sejam, que apareçam no teu dia. Aí ele continua. Em face de situações menos claras que possam apresentar-se na nossa profissão, devemos considerá-las na presença de Deus. Então primeiro, considera essas dificuldades que aparecem, seja lá qual for, né? Então imagina a tua profissão, sei lá, teu professor, e aí um aluno te trata de certa maneira e tu não sabe como responder, se ele te trata com ignorância, ou se ele te trata com sugestões que não sejam coisas boas, né, que não vão te levar para coisa boa, seja lá, sei lá, sugestões sensuais ou sugestões de malícia, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer na nossa vida cotidiana, né? E primeiro a gente tem que apresentar isso diante de Deus, da nossa consciência diante de Deus. E depois, se for necessário, procurar o conselho oportuno de pessoas que possam esclarecer-nos. A seguir, poremos em prática as decisões que tivermos tomado com responsabilidade pessoal. Então, hoje lá nessa palestra que eu falei que eu estava, né, falava justamente disso, de ter essa consciência, colocar a consciência sempre diante de Deus. Porque, no final das contas, é a Deus que tu vai ter que te prestar tuas contas, né? A mais ninguém. Então, sei lá, às vezes também você tá aqui no local, às vezes a coisa é besta, né? A galera começa a falar de coisas que são indevidas, né? Maledicência, fofoca, seja lá o que for. E tu não quer cortar a conversa porque tu tem medo de desagradar a pessoa que tá ali, né? Mas no final você tá desagradando a Deus. E aí, quem é que tu quer desagradar? Né? São José Maria Escrivá falava sempre disso, ele fala de respeitos humanos, né? Então, você deixa de respeitar a Deus por respeitos humanos. Nesse caso, você nem tem que ter respeitos humanos. Né? Primeiro, colocar a consciência considerada na presença de Deus. Deus está me vendo aqui, Ele não está gostando, está chateando. Eu vou fazer mesmo assim porque eu não quero chatear a pessoa. Então é isso, né? Colocar diante de Deus. E se preciso, de outras pessoas que possam esclarecer-nos. Né? Poremos em prática as decisões que tivemos tomado, com responsabilidade pessoal. Ninguém nos pode substituir no exercício dessa responsabilidade, nem a podemos delegar. Então, até quando você pede ajuda para alguém, um conselho, e você segue aquele conselho e depois dá errado, a responsabilidade é sua, você que aceitou, né? Você tem que fazer esse exame. E aí ele continua, né, sobre o exame de consciência que eu estava falando. No nosso exame de consciência, aprendemos a ser
aprendemos a ser sinceros conosco e chamamos os nossos erros, fraquezas e faltas de generosidade pelos seus nomes, sem mascará-los com falsas justificações ou com ideias em voga no ambiente. A consciência que não quer reconhecer suas faltas deixa o homem à mercê do seu próprio capricho. Então, quando você for fazer o exame de consciência, não fique enrolando muito, não. Eu fiz isso, e Deus me ajuda. E acabou. Certo? Então, no final das contas, né, hoje, para finalizar a nossa meditação de hoje, a gente buscando ter essa reta consciência, né? O que é ter uma reta consciência? Saber discernir o bem e o mal. E como, pra gente aqui, né? Na nossa vida concreta, cotidiana, nas situações simples, como eu citei alguns poucos exemplos aqui, né? Você pode fazer a meditação do seu dia e pensar nas situações que aparecem para ti ali, concretamente, né? Será que eu agir assim naquela situação? No exame de consciência, né? Quem faz meio-dia, quem faz à noite, meio-dia você para. Aconteceu isso com isso, comigo, numa situação no meu trabalho, relacionando com alguém, e eu faltei com sinceridade com a pessoa, faltei com sinceridade comigo, ou eu fui desonesto, ou eu soltei uma mentirinha ali, né? A gente é dono disso, né? De soltar mentirinhas o tempo todo. Se você começar a fazer o exame de consciência, você vai ver que você é um grande mentiroso, todos nós. Mas fazer o exame de consciência vai te ajudar a melhorar isso, né? Então, nas suas situações concretas da vida, né, no exame de consciência. E os pontos, né? O que vai nos ajudar a ter essa reta intenção e consciência? Conhecer a fé, né? A doutrina, lembrem, eu vou indicar aqui o livro de hoje. Ter sinceridade consigo e com Deus e dominar as nossas paixões. Então, quando a gente, por exemplo, solta uma mentirinha ou age de forma infiel, a gente consegue identificar quais são as paixões que nos dominam mais para poder trabalhar em cima delas. A gente domina as paixões, os vícios, com virtudes contrárias, né? Então, se eu sou cedo demais para respeitos humanos, como a gente falava, né? Fraqueza, eu vou trabalhar minha virtude da fortaleza, né? Se eu olho demais para mim, sou soberbo, orgulhoso, eu vou trabalhar a virtude da humildade. Então a gente só trabalha os vícios e as paixões com virtudes que são o contrário dela. E aí ele finaliza aqui a meditação, né, com essa frasezinha bem pontual e bem firme. É o que nós devemos fazer: dar a conhecer o Senhor, sendo exemplares nas tarefas diárias, convertendo em vida a sua doutrina. Ou seja, anunciar principalmente por ações, né? Palavras quando necessário, né? Como eu já citei essa frase que eu não lembro qual é o santo. Anunciar o evangelho sempre, devemos anunciar o evangelho sempre. E se possível, preciso, use palavras. Então, a gente quer converter todo esse conhecimento da fé, esse exame de consciência que vai nos mostrando aonde a gente está indo mal e aonde a gente está indo bem, em práticas verdadeiras do nosso dia. Então, imitar Cristo no nosso cotidiano, nas situações reais. É isso que a gente quer, né? Então, de novo, conhecer a vida dos santos é uma coisa que vai nos ajudar, porque a gente vai ver como é que eles agiam assim, né? Eu falei para vocês já, alguma vez, sobre a história do Santo Inácio de Loyola. Ele agia justamente assim. Começou a ler a vida dos santos, né? De São Francisco, né? São Bento. E aí, quando ele se deparava com as situações reais da vida dele, ele imaginava como é que São Francisco ia agir aqui, né? Como é que São Bento ia agir aqui. E aí eu vou agir que nem eles, né? Porque foram pessoas que conseguiram imitar Cristo e que tiveram situações mais parecidas com nós do que o Cristo, né? Que era o Deus, né? É difícil a gente conseguir imitar as situações concretas da vida de Cristo, porque Cristo, de uma certa forma, está muito distante da gente, né? Ele é um ser divino. Os santos conseguiram imitar melhor eles, e a gente consegue imitar melhor os santos, como São Paulo mesmo falou isso pra gente, né? Primeiro, imitar a Cristo para vocês é muito difícil, imita primeiro a mim. São Paulo disse isso, né? E aí, para finalizar, eu vou pegar aqui o livro para você conhecer. Inclusive, ele ainda tá aqui, ó. Eu também não li, hein? Então ele ainda tá com um plásticozinho aqui, ó, que é esse livro aqui. A Fé Explicada. Como é que eu conheço o livro, né? Se não tá encapado. Eu fui no círculo de doutrina e
e a pessoa que estava passando o ciclo, ele utilizou esse livro. Então foi isso que eu comprei. E é um livro que é bem didático para você começar a conhecer a sua fé, né? A fé explicada. Para começar a ter esse conhecimento da fé. Então é isso, galera. A reta consciência, continuamos aí na nosso caminho de amizade com Deus nessa quaresma. E aguardo vocês amanhã, no mesmo horário, 10h05. Ó, o Ali botou aqui, essa reflexão serviu bem pra mim, mano. Aconteceu uma situação ruim com um aluno, passei o dia bolado por conta disso. Acontece demais, né? Eu também dou aula. E é isso, coloca essa situação primeiro diante de Deus, na tua consciência diante de Deus, e se precisa pede conselho para alguém, né? E reza pela pessoa, dependendo da situação aí, né? Vamos finalizar com a oração de todos os dias. Pai, do Filho e do Espírito Santo, dou-te graças, meu Deus, pelos bons afetos, propósitos e inspirações que me concedeste neste tempo de meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Olha, o Andrés falou, fé explicada é excelente. Aí. Então, mais uma opinião aí, uma avaliação do livro. Até amanhã, pessoal. Vou finalizar e salvar aqui e no YouTube. Beijos.